Olá, meu nome é Rorion Gracie. Você agora vai assistir a uma parte da história de 70 anos de luta da família Gracie. 70 anos de sucesso, 70 anos de vitórias. Uma história que tem sido contada no Brasil e agora está sendo contada em todo o mundo. História que continua sendo escrita pelo patriarca da família e, sem dúvida alguma, um dos maiores lutadores de todos os tempos, meu pai, Hélio Gracie. Ele ensinou a mim e meus irmãos que continuássemos com a tradição da família: lutar, vencer e ensinar a lutar. Graças ao que aprendemos com nosso pai, Hélio Gracie, hoje temos várias academias, no Brasil e nos Estados Unidos, onde ensinamos astros como Mel Gibson, Chuck Norris e René Russo, além de centenas de membros das Forças Armadas Americanas, assim como membros do FBI e do Serviço Secreto. Hoje, milhares e milhares de pessoas são formadas em nossas academias e, com isso, adquirem eficiência e autoconfiança. Veja nesse tape a demonstração de eficiência do nosso jiu-jitsu e você entenderá a saga da família Gracie. No ano de 1951, Hélio Gracie, o campeão sul-americano de jiu-jitsu e a primeira legenda esportiva da história brasileira, desafiou o campeão mundial de peso pesado, o japonês Kimura. Para se qualificar e provar que era um adversário à altura de Kimura, Hélio iria lutar contra Kato, o vice-campeão mundial de jiu-jitsu. Kato era quase 20 quilos mais pesado que Hélio e considerado por muitas pessoas ser tecnicamente superior ao campeão Kimura. Essa luta estava marcada para 3 rounds de 10 minutos cada um. Neste momento, eu dedicaria alguns minutos para contar um pedaço da história da família Gracie. Na virada do século, era comum haver ringues armados nas feiras locais de algumas cidades brasileiras para que os valentes e durões da época pudessem exibir suas habilidades. Não era raro que trupes internacionais se apresentassem com lutadores que demonstravam saltos bem coreografados e técnicas elaboradas, dando a eles o rótulo e a impressão de lutas reais. Entre estes foliões havia sempre o mocinho, alto e bem constituído, que impressionava todo mundo com sua elasticidade. E, claro, o vilão, que vencia todas as lutas, menos a última. A esta altura, no auge desta era de foliões, um nome esportivamente limpo, tanto dentro como fora dos rings, começou a ganhar notoriedade. No início, com aquele nome escocês, ninguém pensava que fosse uma família brasileira. Porém, gradualmente, tornou-se conhecido que os Gracies não somente eram brasileiros da cabeça aos pés, mas eram mais do que isso. Eram de Belém do Pará, terra do açaí, na região do Amazonas. Quando os 5 irmãos Gracie se mudaram para o sul, eles tinham em sua bagagem um nome popularmente conhecido e uma arte de autodefesa, cujas técnicas básicas foram aprendidas do habilidoso japonês e passadas através de Carlos para todos os irmãos. Eles levaram para o Rio de Janeiro o jiu-jitsu, que na verdade era mais do que um simples ganha-pão. Jiu-jitsu tornou-se a razão de suas existências. Carregando a técnica e a dignidade desse esporte como uma bandeira, a família Gracie iria escrever a primeira e mais longa página de vitórias esportivas em toda a história do país.
Até a década de 30, o Brasil não tinha uma figura que sobressaísse nos esportes. Não tinha um ídolo. Quando a popularidade da família Gracie começou a ganhar forma de orgulho nacional, Hélio Gracie tornou-se o primeiro ídolo esportivo do país. Desde os 18 anos, com um insignificante peso de 60 quilos, ele era o campeão brasileiro. Por mais de 20 anos, a fim de manter o seu título de campeão, Hélio desafiou e lutou com adversários de todos os estilos e tamanhos, sob as condições mais adversas, tais como número ilimitado de rounds, às vezes meia hora cada round, com ou sem o kimono, isso não fazia diferença. Uma de suas lutas durou 3 horas e 45 minutos sem parar. Foi a luta do século. Pense nisso, ficar sentado em uma cadeira por mais de 3 horas é agonizante. Agora, imagine uma luta onde o seu adversário, que é 20 quilos mais pesado que você, está tentando te machucar e acabar com você fazendo o máximo que ele pode. Essa luta foi a luta mais longa da história da humanidade. A diferença de peso nunca foi uma razão para que nós não entrássemos num ringue e provasse o nosso ponto. Muitas vezes, nós lutamos contra adversários muito mais pesados. Meu tio Osvaldo, com apenas 60 quilos, lutou com João Baldi, que pesava 160 quilos. É uma diferença de 100 quilos. Meu tio o estrangulou em 2 minutos. Ainda haviam pessoas chegando no estádio e a luta já havia terminado. Quando a revista Seleções, do Reader Digest, em abril de 1943, publicou uma matéria sob o título Boxe contra o Jiu-Jitsu numa luta de morte, na qual um boxer tinha nocauteado um lutador de jiu-jitsu, Hélio Gracie imediatamente procurou o maior jornal da época, declarando que ele estava disposto a provar a superioridade do jiu-jitsu e se propondo a lutar com 5 boxers na mesma noite. Ele nunca recebeu uma resposta. Durante sua carreira de lutador, Hélio também desafiou Primo Carnera, Exar Charles e o legendário Joe Louis. Todos eles se recusaram a lutar boxe contra o jiu-jitsu. Nós temos recortes de jornais que cobrem mais de meio século. É um testemunho incrível desta cruzada esportiva. Agora, vamos voltar a esta luta. Catô aplica uma bela queda, levando Hélio para o chão. Ao cair no chão, a primeira preocupação de Hélio é procurar botar Catô dentro de suas pernas, ou seja, dentro de sua guarda. Mesmo estando por baixo, Hélio teria elementos de finalizar o seu adversário. A guarda é uma posição clássica de defesa, que não limita as possibilidades de ataque de quem está por baixo. Observe agora, Hélio irá colocar uma mão na gola do kimono de Catô e com a segunda mão ele irá aplicar o seu movimento favorito, o estrangulamento. A eficácia do movimento faz com que Catô perca a consciência quase que imediatamente. O juiz alega que ele não bateu. Hélio, vendo que ele não pode estar fugindo por tanto tempo, o afasta. Agora, o juiz tenta reanimá-lo. O homem forte de camisa branca é Kimura, que no momento é forçado a aceitar o desafio de Hélio Gracie. Essa é a primeira vez que um campeonato mundial de jiu-jitsu será disputado fora do Japão. Este é Kimura, o melhor lutador de jiu-jitsu que o Japão já produziu. Por 5 anos, ele foi o campeão mundial. Seu adversário, o campeoníssimo Hélio Gracie. Além de 9 anos mais jovem, Kimura era 40 quilos mais pesado que Hélio. Devido à tremenda diferença de peso, Kimura declarou para os jornais que se Hélio conseguisse resistir a ele por 3 minutos, deveria ser considerado o vencedor. Infelizmente, só temos 2 minutos de filme de uma luta que durou 13 minutos. Hélio nunca esperava vencer Kimura. A razão pela qual ele quis lutar era para ver se o campeão mundial poderia surpreendê-lo tecnicamente.
A conclusão que Hélio chegou foi que, se fosse na mesma categoria de peso, ele teria vencido a luta. Os japoneses sempre quiseram esconder do mundo ocidental suas técnicas tradicionalmente eficazes de jiu-jitsu. Esta é que é a origem do judô, que é simplesmente o aspecto de equilíbrio do jiu-jitsu. Hélio, sem nunca ter saído do Brasil, elevou os padrões do jiu-jitsu que aprendera a um nível superior. Ele impressionou tanto ao campeão Kimura com as técnicas que demonstrou que, após esta luta, Kimura foi pessoalmente à Academia Gracie convidar Hélio a ensinar na academia número 1 do Japão. Após refletir, Hélio recusou. Hoje, Hélio Gracie ainda ensina jiu-jitsu e é reconhecido mundialmente como uma legenda viva. Nesta minha luta, observe que o lutador de karatê está se preparando para o soco perfeito. Eu procuro manter a minha distância. Uma vez que ocorra o inevitável corpo a corpo, não há muito que ele possa fazer. Depois de levá-lo para o chão, eu procuro manter a minha estabilidade em cima. Não tenho pressa e procuro a posição da montada. Ele, por não ter consciência do que fazer, fica se debatendo desesperadamente. Meu tio Carlos Gracie. Observe que, quando está por baixo, o adversário não tem como acertar a pessoa de cima. Porém, eu posso acertá-lo de cima para baixo. Agora eu coloco uma mão na gola e me preparo para completar o estrangulamento. O efeito do estrangulamento é quase que imediato. Observe as pernas dele esticando e, ao acordar, ele não sabe o que aconteceu. Nesta próxima luta, meu irmão Helson, à esquerda, se lança contra seu adversário e mantém uma distância tão próxima que impede qualquer possibilidade de ataque. Com uma bonita queda, ele leva a luta para o chão. Agora, Helson vai estabelecer uma posição de controle por cima do seu adversário, colocando o joelho na barriga. Com uma saraivada de socos, ele obriga o adversário a se expor e completa com uma espetacular chave de braço. Neste próximo combate, meu irmão Hollis, à esquerda, irá enfrentar um adversário que é muito mais pesado. Evitando o primeiro soco, observe com que facilidade ele derruba seu adversário. Ele agora vai estabelecer por cima a sua posição de controle. Seu adversário, desesperadamente, vira de costas. Hollis vai acertá-lo algumas vezes para amolecê-lo e depois partir com decisão para o estrangulamento. Uma vez que esteja encaixado corretamente, é só uma questão de tempo. Lembre-se, seja lá qual for a sua especialidade em termos de artes marciais, você só pode melhorar ao adicionar o jiu-jitsu no seu repertório. Agora assistiremos meu irmão Rickson
numa luta com o ex-campeão peso pesado de luta livre olímpica, que atualmente ensina na Califórnia. Como lutadores de luta livre estão acostumados com o corpo a corpo, eles possuem um bom senso de equilíbrio. Velocidade e força são qualidades comuns neste tipo de esporte. Lutadores de luta livre normalmente têm uma vantagem sobre os adversários que se limitam a socos e chutes, devido à sua familiaridade com luta de chão. O objetivo da luta livre olímpica é imobilizar o adversário de costas no chão por alguns segundos a fim de se ganhar a luta. A luta livre não contém chave de braços, chave de pé e outras finalizações clássicas que estão disponíveis no jiu-jitsu. O jiu-jitsu, por sua vez, possui uma variedade de recursos tão vasta que, mesmo estando por baixo, seu praticante tem elementos necessários para conquistar a vitória. Portanto, o representante do jiu-jitsu não se incomoda com o fato de ter suas costas no chão, desde que ele possa aplicar um estrangulamento, uma chave de pé ou uma chave de braço. A luta livre olímpica é um grande esporte, mas o jiu-jitsu é mais objetivo para a defesa pessoal. Aqui veremos mais um exemplo que, sabendo o jiu-jitsu, você pode dominar o seu adversário de uma maneira humana sem ter que machucá-lo. O jiu-jitsu, quando praticado corretamente, dará ao seu praticante uma autoconfiança que aumenta a sua tolerância. Sempre que possível, a gente deve finalizar uma luta sem machucar o adversário. O representante do jiu-jitsu, agora numa posição total de controle, poderia machucar seu adversário. Mas, consciente das suas possibilidades, vê que não há necessidade disso. Quando o adversário vira de costas, é a hora do estrangulamento. Este meu próximo adversário de camisa vermelha é um instrutor de Hapkido que queria testar seu estilo contra a eficiência do jiu-jitsu. Enquanto ele procura a posição ideal para o ataque, eu me mantenho seguramente fora do seu alcance. Em um movimento de surpresa, eu vou encurtar a distância e o levar para o chão. Meu adversário não está acostumado com luta de chão. E ao me manter nesta proximidade, ele não tem o ângulo necessário para me atingir. Enquanto ele desesperadamente tenta escapar, eu só me concentro em ficar por cima. Apenas alguns golpes é tudo que preciso para levá-lo ao pânico. Como se pulando da frigideira para o fogo, o instrutor de Hapkido desesperadamente se vira de costas, sem perceber que um estrangulamento o espera. Nas ruas, a luta sempre acabará indo para o chão. Portanto, esteja preparado. Neste próximo combate, eu vou me defrontar contra outro instrutor de Hapkido. Para as artes marciais voltadas a socos e chutes, flexibilidade, força e velocidade são pré-requisitos absolutamente essenciais. Observe que assim que eu entro no clinch, o instrutor de Hapkido está sem o seu principal elemento de ataque, a distância ideal. Todos os anos de treinamento se tornam inúteis assim que a luta vai para o chão. Por não ter a distância ideal, ele se torna presa fácil. Desesperado, ele até tenta alcançar os meus testículos.
Ele quer uma revanche e eu imediatamente encurto a distância e o levo para o chão. Estabeleço a posição de montada, tornando-o totalmente vulnerável. A principal vantagem dessa posição é que eu posso atingi-lo, mas ele não consegue me alcançar. Enquanto se debate, ele expõe o braço. Eu poderia ter aplicado uma chave de braço, mas preferi o estrangulamento. Ainda não convencido, ele pede uma terceira luta. Esse adversário está tendo problemas em entender que seus golpes não são tão eficazes como ele imaginava que fossem. É difícil para ele aceitar a dolorosa realidade de que todos esses anos dedicados ao treinamento podem ter sido em vão. Talvez ele nunca consiga entender o que aconteceu. E o que é pior, ele talvez jamais aceitará a ideia de incorporar jiu-jitsu nos seus treinamentos. Se esse tipo de resultado parece repetitivo, lembre-se, estas vitórias não são meros casos de coincidência ou sorte. Elas são o resultado de estratégias bem calculadas e treinamentos eficientes. Para os praticantes de artes marciais, não saber o que fazer quando vão ao chão é mais do que uma fraqueza. É fatal. Nesta próxima luta, o lutador Zulu, que pesa quase 100 quilos e tem mais de 100 vitórias no seu currículo profissional, vai enfrentar meu irmão Rickson, pesando 80 quilos em sua segunda luta profissional. Desde os tempos primordiais, os homens vêm lutando, tanto individualmente como em campos de batalha. Foi da nossa necessidade básica de sobrevivência que surgiram as artes marciais. Gradualmente, a civilização trouxe paz à guerra, deu ordem ao caos. À medida que a necessidade para os combates mano a mano foram diminuindo, os praticantes de habilidades marciais descobriram outros propósitos para os seus conhecimentos marciais. Alguns organizaram suas técnicas em disciplinas, dedicadas a um significado filosófico. A habilidade marcial se tornou arte marcial. Enquanto outros desenvolviam regras e equipamentos de proteção, permitindo assim competições sem sérios danos, valorizando o lado esportivo de técnicas outroras perigosíssimas. Estas técnicas, uma vez usadas para conflitos de vida ou morte, foram diluídas, marginalizadas e usadas somente para exibições. É um grande erro comparar um campeão de boxe, luta livre ou qualquer outra arte marcial, não importa quão seja a sua popularidade, com um lutador completo. Títulos de campeão representam um grau de especialização dentro de um quadro muito específico e limitado de combate. Os campeonatos não têm o propósito e nem deveriam ser interpretados como prova de habilidade de um lutador em uma situação realística de rua. A realidade da briga de rua pode ser bem exaustiva e você deverá estar preparado ao máximo para que possa lidar com este tipo de eventualidade. Nos nossos tempos, pressões sociais vêm dando vazão a uma nova era de violência. A perspectiva de ataques pessoais hoje é maior do que em qualquer época deste século. Se você pratica artes marciais com a intenção de aprender autodefesa, tome cuidado. Muitos estilos ensinam somente um simples e limitado aspecto de uma briga de verdade. Alunos desses estilos se graduam acreditando que eles adquiriram as habilidades necessárias para lidar com uma situação de vida ou morte. Muitas
E às vezes, tragicamente, descobrem tarde demais que as técnicas estão bem longe da realidade de um combate de rua. Imagine que seu adversário seja 30 quilos mais pesado e um palmo mais alto que você. Mesmo que quebre o nariz dele com um soco perfeito, ele provavelmente continuaria a brigar. E se ele te joga no chão, senta em cima de você e começa a te socar, o que você faria? Lembre-se, na rua não há juízes para salvar a sua pele. Se outros campos do desenvolvimento humano resistissem a mudanças com o mesmo vigor, estaríamos ainda enxergando a luz de tochas e nos sangrando com sanguessuga para curar doenças. O único teste verdadeiro para avaliar uma arte marcial deveria ser sua eficácia em combate. Usando esta concepção como medida de comparação, nenhum estilo é comparável ao devastador jiu-jitsu de Hélio Gracie. Quando eu fui para os Estados Unidos, no fim dos anos 70, eu tinha o sonho de fazer o método de ensino da Academia Gracie conhecido no mundo todo. Eu fiquei chocado ao descobrir que a comunidade de artes marciais não estavam dando a devida importância à luta de chão, o aspecto mais importante de uma luta de verdade. Como era possível uma coisa dessa? Será que eles não percebiam que a maioria das brigas ia terminar no chão? É claro que um ou outro estilo apresentava um esboço de técnicas de chão, mas eu não encontrei nenhum instrutor que estivesse preparando os seus alunos para a realidade. Se a sua arte não encarar a luta de chão como uma situação altamente perigosa, como é que você pode estar preparado? É como se existisse um vácuo no coração da comunidade de artes marciais. Um vazio que tem sido perigosamente ignorado. Eu então percebi a magnitude de minha missão: despertar em todos os companheiros no mundo inteiro a importância crucial da luta de chão. A notícia de que algo estava faltando em termos de estratégia de combate e que nós, na Academia Gracie, tínhamos a solução, estourou como uma bomba, sacudindo os alicerces do mundo das artes marciais. Eu sabia que isto seria visto como uma ameaça a alguns, mas eu não podia ignorar a necessidade de uma maioria para proteger o orgulho de uma minoria. Então, eu lancei o desafio Gracie, o mesmo desafio que minha família e seus representantes têm defendido nos últimos 70 anos. Lutar não vale tudo contra qualquer adversário, de qualquer estilo, a qualquer hora. O objetivo do nosso desafio não é nos promover como os melhores lutadores do mundo. Ao invés disso, a nossa intenção é mostrar, usando padrões científicos, que as técnicas e estratégias do jiu-jitsu são consistentemente superiores a qualquer outro estilo. No campo da ciência, os resultados de um único experimento nunca são aceitos como fato. Padrões científicos insistem que uma experiência precisa ser repetida muitas e muitas vezes e cada repetição precisa produzir os resultados idênticos antes que uma fórmula ou teoria seja aceita. Testando o jiu-jitsu contra todos os estilos, nós construímos um corpo de provas incontestável, assim como demonstramos a eficácia devastadora de nossa atuação. E o mais importante é que temos feito isso há mais de 70 anos. No Oriente, esse tipo de desafio era comum nos velhos tempos. O desafio Gracie desagradou a alguns. Felizmente, um número muito maior de pessoas acredita que nossas intenções são boas e entendem a importância do desafio.
O desafio ganhou o respeito de todos aqueles que procuram por um sistema de luta real e honesto. O desafio Gracie é uma questão moral. Ele precisa existir, pois isso representa a confiança absoluta que nós temos em nosso sistema. Nosso objetivo em continuar o desafio é expor a realidade de uma luta verdadeira. Verdade é a qualidade que nos move para a frente, expande os nossos horizontes e, por fim, nos liberta. Não devemos nunca temê-la. Aqueles que têm medo temem porque talvez tenham algo a esconder. Talvez eles se preocupem que a luz implacável da verdade exponha os seus erros, ou pior ainda, a deliberada falsidade em seu próprio ambiente. Eu quero deixar bem claro que nós respeitamos todas as outras artes marciais. Cada uma delas tem seu ponto forte. O próprio jiu-jitsu é uma combinação de diferentes estilos. Porém, nós sentimos que individualmente elas têm suas limitações, em termos de eficiência e praticidade. Como eu disse, quando eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, não havia nada sendo ensinado sobre luta de chão. Desde então, tem sido muito gratificante conhecer e educar milhares de praticantes de artes marciais que vieram até nós em busca do que há de melhor em termos de autodefesa. Também tem sido incrível assistir à avalanche de charlatões que se apressaram em tirar vantagem da repentina demanda pela nossa eficaz luta de chão. Agora voltemos à luta. Em um combate desta magnitude, há muito mais coisas acontecendo do que alguém possa imaginar. Cada pequeno movimento, por mais insignificante que pareça, afeta o resultado final. Como em um jogo de xadrez, a maneira que você movimenta um pequeno peão pode decidir o resultado do jogo inteiro. Você pode, na verdade, quase que ler o pensamento do seu adversário. É importante que você não pense que eles estão somente se agarrando um ao outro. O representante do jiu-jitsu sabe que seu adversário está cansado e está preparando o seu próximo movimento. Aqui, o Rickson está tendo o cuidado de manter o seu adversário próximo para que ele não possa ser atingido. Ele ameaça um estrangulamento, o Zulu bloqueia com o braço. Observe o movimento de quadril. Ele recua e vai passar pelas costas do seu adversário. Faz o gancho com a perna, imobiliza seu braço e agora reverte a posição. Como uma sucuri da Amazônia, ele domina sua presa. O fim está próximo. Na sua última tentativa, desesperada de fuga, ele ataca os olhos de Rickson. Mas a pressão no seu pescoço faz com que ele se entregue. Meu irmão Royce aqui participa de um torneio de judô na Califórnia. Assim que seu adversário se joga para fora do ringue com o intuito de parar a luta, ele é arrastado para dentro. O juiz, no entanto, faz sinal para recomeçar a luta. O judoca tentará escapar novamente. Royce, desta vez, o mantém dentro da área de luta. Assim, a luta não terá que ser interrompida. Na regra do judô, quando você tem suas costas viradas para o chão por 30 segundos, você perde a luta.
Enquanto o judoca se deita de estômago para baixo para evitar ser virado de costas, ele esqueceu que o objetivo do jiu-jitsu não é acumular pontos, e sim ganhar a luta. Royce aplica um estrangulamento e o representante de judô apaga em uma derrota sem dor. Nesta próxima luta, meu irmão Royler está à direita. Apesar do fato das regras de judô restringirem as técnicas mais perigosas de jiu-jitsu, ele terminou em segundo lugar no Campeonato Brasileiro de Judô. Enquanto eles disputam pela queda perfeita, eles vão ao chão. O judoca tenta aplicar uma gravata em Royler. Porém, Royler rapidamente reverte o movimento, habilidosamente transformando em uma chave de braço, e vence a luta. Este é um campeão russo de judô, que também treinou boxe. Ele queria testar sua eficiência num confronto similar a uma briga de rua. Observe que até mesmo um judoca, homem que conhece corpo a corpo, está vulnerável a ser levado para o chão quando tenta bater. Virar de costas é a pior coisa que se pode fazer contra um lutador de jiu-jitsu. Mais uma vez, os tapas vêm no lugar de pancadas que poderiam ser muito mais perigosas. Com um rápido estrangulamento, a luta termina. Apesar de uma desvantagem de 15 quilos, Royler não teve problemas em fechar a distância contra esse instrutor de Kenpo, que se gabava em ter desenvolvido um estilo fatal de briga de rua. Ele pretendia testar o seu sistema contra o jiu-jitsu, para então escrever um artigo para uma revista de artes marciais sobre a sua experiência. O artigo foi depois editado em abril de 92. Como você pode ver, o representante de Kenpo não teve a menor chance. Uma vez que ele é levado para o chão, ele simplesmente não sabe o que fazer. Após algumas pancadas, ele é lembrado que ter limitado seu treinamento somente a socos e chutes o deixou completamente sem defesa contra a dolorosa realidade da luta no chão. Incapaz de escapar do ataque de Royler, ele se rende. Nesta segunda luta, o representante de Kenpo acredita que pode se dar bem se for um pouco mais rápido ou mais agressivo. Royler, como sempre, fecha a distância, leva a luta para o chão e agarra sua presa. Uma vez que o representante dos Gracie estabelece sua posição por cima, seu adversário está convencido que resistir por mais tempo é inútil e se entrega rapidamente. Este homem vestindo o calção amarelo é um expert em Kung Fu, com 15 anos de experiência e dito ser imbatível. Ele tem uma vantagem de 15 quilos sobre o Royce. O lutador de Kung Fu está contando com seus ataques para evitar de ir para o chão. É quase impossível para uma pessoa que é exclusivamente treinada com socos e chutes evitar ser embrulhado e jogado ao chão por um praticante de jiu-jitsu. Ao caírem, ele agarra Royce pelo pescoço. Royce repetidamente acerta seu adversário nas costelas, o que o força a soltar a gravata. Royce mantém sua posição por cima. O trabalho de pernas do lutador de Kung Fu revela que ele não possui conhecimento sobre a complexidade de se ficar agarrado no corpo a corpo. Royce está com calma para estudar a situação e escolher sua posição ideal. A esta altura, ele poderia facilmente aplicar um estrangulamento e acabar com a luta, mas preferiu não fazê-lo. Este adversário, sem dúvida alguma, está em ótima forma física.
Quando Royce resolve aplicar um estrangulamento com as pernas, ele tem controle absoluto sobre o seu adversário. Ao invés de terminar a luta, ele controla seu oponente aplicando a pressão suficiente para que ele não consiga escapar. O Royce não tem pressa e escolhe onde e quando quer bater. O representante de Kung Fu está totalmente sem recursos. Ele já está com falta de ar e não consegue impedir os socos. É uma sensação horrível. O homem que está de preto é um instrutor de Kung Fu e está prestes a enfrentar o Royce. A única chance do lutador de Kung Fu é manter a sua distância e tentar ficar em pé. Se ele for para o chão, se torna muito vulnerável. Usando um pisão para distraí-lo, Royce encurta a distância. Sabendo que seu adversário não pode escapar, Royce pacientemente trabalha para levá-lo ao chão. Ele não tem pressa. O lutador de jiu-jitsu se torna tão confiante na sua habilidade em lidar com qualquer aspecto de uma luta que ele é capaz de manter uma atitude calma e racional. Assim como o gato brinca com o rato, o Royce aqui tem a oportunidade de machucar seu adversário seriamente. Porém, ele apenas dá uns tapas, uma maneira humana de demonstrar a superioridade do nosso sistema. Lembre-se que, na verdade, é muito mais difícil do que você imagina usar aqueles socos e chutes supostamente mortais. Existe uma grande possibilidade deles não funcionarem. A diferença entre o jiu-jitsu ensinado na Academia Gracie e as outras artes marciais, incluindo outros estilos de jiu-jitsu, é que o processo de evolução do nosso método de ensino é resultado de uma vida inteira dedicado ao aprimoramento do jiu-jitsu pelo grande mestre Hélio Gracie. Mais importante do que ele ter adaptado muitas das técnicas tradicionais japonesas para suprir sua falta de força, foi sua contribuição como um professor que desenvolveu um método de ensinamento tão eficiente que qualquer pessoa pode aprender a se defender. Este método é baseado no condicionamento dos seus reflexos. Portanto, não depende de força, rapidez ou inteligência. As academias Gracie, no Rio de Janeiro e nos Estados Unidos, são as únicas que mantêm este padrão de ensino. Os únicos professores endossados pelo grande mestre Hélio Gracie são seus filhos Rorion, Helson, Rickson, Roker, Royler, Royce e Robin. Além disso, para garantir a continuação deste eficiente método de ensino, a única pessoa, além do grande mestre Hélio Gracie, autorizada a diplomar professores é seu filho Rorion Gracie, que é o principal responsável pela explosão mundial do jiu-jitsu brasileiro. Agora temos uma revanche, pois o professor de Kung Fu pensa que ele pode se dar melhor desta vez. É lógico que se eles estivessem numa briga de rua e Royce realmente tivesse a intenção de machucá-lo, ele não teria tido essa oportunidade. Mais uma vez, o objetivo é fechar a distância e levar seu adversário para o chão. Sem pressa, o cuidado de Royce é manter a posição de controle. Ninguém suportaria esse tipo de castigo se tivesse possibilidade de escapar. É importante notar que, mesmo aqui, o Royce está usando muito menos força do que ele poderia ao dar seus socos e cotoveladas. A esta altura, ele sabe que seu adversário não tem como escapar. Imagine o desespero da pessoa que está ali embaixo, apanhando dessa maneira
E o pior de tudo, ele não tem a menor noção de como sair. Ele não sabe nem o que tentar, coitado. Tendo apanhado bastante, ele vai desistir. Nesta minha luta que aconteceu na Califórnia, meu adversário é um ex-campeão de kickboxing. Observe que ele fez questão de colocar vaselina em todo o seu corpo, fazendo com que seja mais difícil para eu agarrá-lo. O esparadrapo que ele tem nas mãos deveria ser usado por baixo das luvas. Quando é usado dessa maneira, aumenta perigosamente o poder dos seus golpes. Para evitar que ele escape, eu decidi cercá-lo contra as cordas do ringue. Observe que ele se agarrou nas cordas para não cair. Isto faz com que ele seja um alvo fácil. Como eu sabia que essa luta ia ser transmitida pela televisão, eu não queria dar a impressão para o público de que a única alternativa do jiu-jitsu fosse a violência da pancadaria. Portanto, eu não tive pressa de levá-lo para o chão. Afinal, uma luta possui outros elementos além de socos e chutes. Ele está gastando tanta energia tentando me manter longe dele que fica sem um ângulo para poder me acertar. Ele quer a todo custo ficar em pé, pois não conhece luta de chão. Para isso, se agarra nas cordas como uma aranha. Agora, eu irei tirá-lo do canto e levá-lo para o chão. Ele vai tentar se puxar para fora. Usa as cordas, inclusive o seu pé enganchado ao lado de fora do ringue. Como estávamos comparando estilos, havíamos concordado previamente que a luta não seria interrompida de forma alguma. Agora, eu tenho que dar um soco para obrigá-lo a virar de costas. E a vaselina que ele tinha aplicado no seu corpo acabou facilitando que as minhas mãos escorregassem pelo seu pescoço para o estrangulamento final. Breve estarão à sua disposição, em todas as bancas do Brasil, as revistas e vídeos que preparamos para ensinar a você a se defender e obter total segurança pessoal. Vamos lhe ensinar a vencer não somente no ringue, mas também na luta do dia a dia. Esse projeto, preparado em conjunto com a Editora 3, vale como um curso em nossas academias. Bem-vindos à família Gracie.